hoje nos honra também com a sua presença, Marlene, sua filha, amém? A Eliane, louvado seja Deus, sua filha, Deus abençoe, viu? Que sintam-se em casa, amém? Porque nós já consideramos vocês como da casa. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor. Também está a Esther, a companheira, a futura companheira da Ruth, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, seja bem-vindo, Esther. Oi? A irmã Fátima. Cadê a irmã Fátima? Está lá atrás. Está escondida onde a irmã Fátima? Está ali, Pai do Senhor. Deus abençoe, viu? Como é que a igreja irá recebê-los nesta noite? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Aleluia. Todos encontraram? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, 3 e 4. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: rogo-vos que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O 5 diz assim: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Agora, aproveitando que você está de pé, abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, amém? Capítulo 17, o versículo 19 e 20, amém? Glória a Deus, aleluia, Aleluia, Senhor. Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 19 e 20. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não pudemos expulsá-lo? O 20 diz assim: Jesus respondeu-lhe: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, nada vos será impossível. Amém? A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Não podia também deixar de louvar a Deus pela vida do Plínio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Encontrei o Plínio esses dias. Aleluia. Foi de Deus, né, aquele encontro. Louvado seja o nome do Senhor. A gente trabalhou um tempo juntos. Seja muito bem-vindo, viu, meu querido? Jesus te ama demais, viu? E nós estamos aqui juntão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje é culto de Santa Ceia. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. E é um momento onde deveria ser momento de comunhão, né? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está congregada para juntos mantermos em memória, celebrarmos, aleluia, a morte de Jesus Cristo, que nos trouxe vida, aleluia, que nos deu essa esperança de nos livrar da condição de perdidos que nós nos encontrávamos, aleluia. Por mais, eu começo abrindo um parênteses aqui, saindo um pouquinho do texto, aleluia, eu começo aqui a avaliar a minha vida, a nossa vida, antes de nós conhecermos Jesus Cristo, conhecermos a palavra, a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que tristeza que era, não? Louvado seja Deus. Verdade, Deus. A gente sabe disso agora, porque a gente chegou ao pleno conhecimento da verdade, amém? Aleluia. Mas antes nós vivíamos na ignorância, nós não tínhamos dimensão do que era viver sem Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, pela infinita misericórdia do Senhor, aleluia, a gente consegue ver, aleluia, foi tirada as escamas dos nossos olhos, e nós conseguimos enxergar, aleluia, a condição que nós vivíamos e a posição que nós ocupamos hoje, como fazendo parte da filiação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então hoje nós somos privilegiados, amém? Aleluia. Cada um aqui tem a sua vocação, cada um tem sua profissão, sua família, endereços
diferentes, aleluia, mas quando nós passamos por essas portas no mesmo propósito, aleluia, nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E Deus, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele nos amou sem fazer distinção de cor, raça, posição social, se a gente tem grana ou não, se a gente é bonito ou não, se a gente é alto ou não, se a gente é baixo ou não, se a gente é magrinho ou não, se a gente é gordinho ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Deus olhou para nós e a palavra de Deus diz que Ele nos amou de tal maneira, amém? Um amor incondicional. Louvado seja o nome do Senhor, que não vê em nós defeitos, não vê diferença nenhuma. Quando Ele bate os olhos nessa igreja e contempla todos vocês aqui que passaram por essas portas, aleluia, Deus se alegra demais, porque em um mundo caótico que nós vivemos, ainda Deus consegue encontrar pessoas que dê espaço nos seus corações para estar prestando um culto de louvor e adoração ao seu nome. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu estava meditando aqui nesse texto bíblico, louvado seja o nome do Senhor, e a gente sabe que está tão difícil, aleluia, as batalhas espirituais, elas são grandes, amém? E nós temos que, fora dessas batalhas, nós temos que lidar com a nossa vida secular, com o trabalho, precisamos levar o pão para casa, sustentar nossos familiares, temos que lidar com doenças, com afrontas, com decepções, amém? São vários fatores que, se nós não estivermos arraigados, não é? Na videira, louvado seja o nome do Senhor, fatalmente nós sucumbiríamos e gradativamente nós seríamos lançados fora do reino de Deus, porque o Senhor, aleluia, Ele não quer que nós venhamos nos perder. A Bíblia diz que Ele é longânimo e não quer que nenhum dos seus se perca. Nós mesmos, pelas pressões do dia a dia, e muitas das vezes pela má administração da nossa vida, nós gradativamente nós vamos deixando de lado aquilo que é prioridade, aquilo que é princípio básico para a nossa vida, para nos mantermos vivos, louvado seja o nome do Senhor, e fatalmente a gente cai nas garras do adversário. Eu quero acreditar que esta igreja, como tem recebido a orientação de cima desse altar, de pessoas que têm sido usadas por Deus, aleluia, fazendo a exposição da palavra, eu quero crer que esta igreja, ela está apta, pronta, para enfrentar essas batalhas de cabeça erguida, sem temer, aleluia, crendo no poder de Deus, no poder da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e continuar até o fim, porque a palavra de Deus diz que a coroa da vida eterna não é somente para aquele que começa e para no meio do caminho, para aquele que retrocede. A coroa da vida eterna é para aquele que for fiel até o fim. Amém, queridos? Aleluia. Nós não sabemos o dia do amanhã. Eu estou vivo aqui hoje, amanhã eu posso acordar morto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E onde é que eu vou passar a minha eternidade? Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, existem os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, são muito mais elevados do que as condições, aleluia, que o mundo nos oferece para vivermos aqui na vida terrena. Nós temos dupla cidadania, louvado seja o nome do Senhor. Como cidadãos da terra, nós temos que cumprir os nossos direitos e deveres civis, e como cidadãos dos céus, irmãos, aleluia, os requisitos são muito mais elevados, aleluia. Existem vários fatores, várias condições que Deus estabelece através da sua palavra para nós os cumprirmos. E se nós fizermos isso, com certeza, irmãos, se o Senhor soar a trombeta, aleluia, porque a Bíblia diz que aquele que está por vir virá e não tardará, com certeza nós estaremos com Ele para sempre, aleluia. É isso que o nosso coração deve almejar, porque tem muitos cristãos que servem a Deus com medo de ir para o inferno. Nós servimos a Deus porque nós temos o desejo no nosso coração de irmos para o céu, de nos encontrarmos com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. E nós o veremos como verdadeiramente Ele é. Amém? Louvado seja Deus. Então, que tipo de armas nós temos usado, louvado seja o nome do Senhor, nesta guerra, nesta batalha que nós travamos no nosso dia a dia, nessa terra corrompida, neste mundo que, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno? Porque cristãos não podem se amoldar ao recipiente do mundo. Os cristãos vivem, a Bíblia diz que o justo ele viverá pela fé, e a palavra de Deus diz que aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, como é que está sendo o nosso comportamento diante do quadro que nós temos presenciado? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, quando nos tirou do mundo, Ele
Ele quis mudar a história da nossa vida, a trajetória da nossa vida. Aleluia. Ele diz na sua palavra: vinde como está. Mas nós não podemos permanecer da maneira que nós chegamos. Aleluia. A partir do momento que a palavra de Deus ela entra no nosso coração, aleluia, precisa haver uma conversão, precisa haver uma mudança. Aleluia. As velhas práticas que nos separava de Deus, que arranhava o nosso relacionamento com Deus, aleluia, tem que ser lançado fora. Aleluia. Então, se nós não lançarmos o velho fora, não tem como darmos lugar para o novo de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E olha, irmãos, a vontade de Deus com relação à vida da igreja, ela é santa, perfeita e agradável. Tudo, aleluia, que está relacionado a Deus, ao nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus é bom. Aleluia. Tudo que Deus fez é bom. Louvado seja o nome do Senhor. A condição pecaminosa do homem é que tem colocado empecilhos para que Deus se manifeste de uma forma mais intensa no meio da igreja. A palavra de Deus diz que no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, até mesmo mortos ressuscitariam. Louvado seja Deus. Paralíticos saltariam da sua cadeira de roda e voltariam a andar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa presenciar esses sinais no meio da igreja. E se isso não acontece ainda, aleluia, não é porque Deus mudou. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós mudamos, nós nos adequamos, aleluia, ao sistema pecaminoso do mundo. E muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam de forma aleatória. Não vai acontecer assim. Existe uma disciplina estabelecida por Deus através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós a cumprirmos, nós viveremos e comeremos o melhor desta terra. Aleluia, Jesus. Então, quais são as armas que nós estamos usando, irmãos? Porque a vida cristã, ela é um desafio. Aleluia. É só debaixo da autoridade e da misericórdia de Deus que nós conseguiremos vencer esta guerra e sairmos dela mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo, ele diz aqui no texto que nós lemos, que as armas das nossas milícias, elas não são carnais. Amém? Então Paulo está dizendo o que aqui? Que nós não utilizamos os nossos recursos humanos para alcançar vitória da parte de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa entender. Aleluia. Ele diz que elas são poderosas para destruir fortalezas, para destruir, aleluia, os fortes do adversário. Louvado seja o nome do Senhor, que se opõe a toda a verdade que é ministrada ao teu coração, aleluia, em cima dessa tribuna. Aleluia. A Bíblia diz que o adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o adversário, ele é paciente, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que ele já foi fadado já a condenação ao largo de fogo e enxofre e com um terço da parte dos anjos. Então para ele não tem mais solução, e ele fica maluco quando ele vê, aleluia, que Deus arrancou você do mundo, da sua vida de pecado, de imundícia, nas drogas, no crime, na prostituição, na sua ignorância, colocou você na presença dele, lavou, remiu pelo sangue do Cordeiro, aleluia, te deu a esperança de entrar na cidade celestial pelas portas. Aleluia. É essa esperança, é a palavra de Deus que rege a nossa vida, que nos mantém de pé no meio das tribulações, das guerras, das lutas, porque nós sabemos que o final de todas as coisas, irmãos, será bem melhor do que o princípio delas. Aleluia. Eu almejo ardentemente no meu coração um dia ver Jesus como Ele é. Aleluia. Aleluia, estar lá na glória com o Senhor. Aleluia, eu não sei como vai ser. Eu tenho certeza que não vamos lembrar mais das aflições que nós passamos aqui na terra. Aleluia. Mas dá vontade de perguntar muitas coisas para Jesus. Aleluia. Os porquês da vida que nós questionamos muitas das vezes, porque no meio da prova e da tribulação, a nossa natureza humana muitas vezes quer aflorar, quer sobressair. Aleluia. E nós sabemos que o autor da vida, aquele que tem o poder, detém todo o poder, é Ele que tem regido a nossa vida à luz da sua palavra. O que Deus não pode fazer,
é amarrar cordinhas nos seus pés e nas suas mãos e manipular você. Deus te dá o livre-arbítrio para escolher. A partir do momento que você escolher, irmão, siga em frente, levante a cabeça, mantenha os seus olhos voltados para o autor e consumador da nossa fé, aleluia, porque nesse mundo nós vamos viver por um período de tempo, mas existe uma eternidade aguardando a sua igreja, uma eternidade de glória, um céu de glória, aonde o olho não viu, o ouvido não viu, e nem chegou ainda ao coração do homem. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós lemos lá também, no livro de Mateus, capítulo 17, a palavra vai nos mostrar aqui um cenário de crise espiritual muito grande. O texto diz, irmãos, que havia um jovem possesso de demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava lá no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e os demais discípulos estavam lá embaixo, e quando receberam a visita de um pai desesperado, dizendo que o seu filho estava terrivelmente endemoniado, aleluia, ele pediu ajuda àqueles discípulos, e aqueles discípulos eles não puderam ajudar aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os fariseus viram aquilo, eles acharam uma oportunidade de questionar a autoridade de Jesus, aleluia, porque aqueles discípulos não conseguiram expulsar o demônio no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então quando Jesus se aproxima ali, aleluia, se nós olharmos a mesma passagem no Evangelho, no capítulo 9 de Marcos, no capítulo 9 de Lucas, vai dar um detalhe maior. Jesus chega ali, ele repreende a religiosidade daqueles homens, porque enquanto Satanás estava matando aquele menino por conta daquela possessão maligna, eles disputavam entre si, aleluia, para mostrar um para o outro que era mais crente, que tinha mais autoridade, que era mais consagrado. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu vejo nessa passagem, irmãos, e se aplica hoje em nossos dias, hoje o principal objetivo não são almas. Hoje o principal objetivo da maioria das igrejas na terra é poder aquisitivo, é uma aglomeração de pessoas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que mais vale uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja precisa, eu sempre toco na mesma tecla, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa se mobilizar para que a igreja não seja descaracterizada, não fuja do propósito pela qual ela foi instituída na terra, de pregar o Evangelho, almas se render, pessoas serem curadas, e após passarem pela morte física, alcançar um céu de glória reservado para elas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus liberta aquele menino. A palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, que quando aquela multidão se afasta, aleluia, os discípulos chegam até Jesus e perguntam para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? Jesus olha para eles e diz: olha, por causa da sua pequena fé. Aleluia, Jesus. Irmão do céu, está tendo uma batalha em cima desse altar aqui hoje. Me vassolé, intercede aí. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquilo que Deus me trouxe para fazer nesta noite, eu vou concluir, porque é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós batalhamos e pelejamos nesse espaço físico de adoração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eles perguntam por causa da sua pequena fé. Parece contraditório, não? Quando Jesus diz isso, porque no mesmo texto que nós lemos, capítulo 17, um versículo depois, no versículo 21, Jesus diz: olha, essa casta, ela não sai se não for por jejum e oração. Aleluia. Mas o que Jesus está querendo deixar claro aqui e mostrar para aqueles discípulos? A sua incapacidade, a incapacidade que eles encontraram de repreender aquela entidade maligna. Aleluia. Jesus quis mostrar que a situação daqueles discípulos estava no campo da fé. Faltava fé.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a primeira área da nossa vitória é a fé. E eu quero me concentrar nisso esta noite, junto com a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Então, fé, irmãos, não precisa ter muito. A Bíblia diz que é uma semente microscópica. Aleluia. Nós não conseguimos enxergar quase a olhos nus. Aleluia. Mas quando ela é lançada na terra, cresce. Aleluia. Ela se torna uma árvore com muitos arbustos. Louvado seja o nome do Senhor. Onde as aves do campo se alinham, se escondem do tempo ruim, do vento, da tempestade. Então o resultado da fé a princípio parece pequeno, aleluia, mas o resultado dela no final de tudo é grande. É só olhar para a grande multidão que foram resgatadas pela fé, porque a salvação ela vem pela fé, ela não é dom, ela é dom de Deus, ela não vem de nós para que nós não venhamos nos gloriar nela. Aleluia. Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Você tem fé? Aleluia. Até o final dessa ministração você vai saber se você tem fé ou não. Louvado seja o nome do Senhor, porque a fé, então, ela é de suma importância para o nosso relacionamento com Deus. A palavra vai nos dizer lá em 1 carta de João 5,4 que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só vamos ter vitória sobre o mundo, sobre, aleluia, as malignidades do mundo, sobre as nossas lutas pessoais, irmãos, se nós tivermos fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos definir fé, aleluia, como um pensamento positivo. Aleluia, eu cruzar o dedinho e dizer, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, aleluia, fé não é, irmãos, isso aí é força de vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hebreus capítulo 1, e ele conclui esse versículo dizendo assim, olha, aleluia, que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, aleluia, das coisas que não se veem. Amém? Ora, firme fundamento. O apóstolo Paulo ele está usando aqui uma linguagem de um construtor. Aleluia. A fé, ela é toda a construção, ela precisa de um bom alicerce, é ou não é? Aleluia. A pessoa faz aquele alicerce, faz as broncas direitinho, aí envolve engenharia, depois ele edifica em cima desse alicerce. A fé, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é o alicerce. Louvado seja o nome do Senhor. Então toda a construção, ela começa em cima do alicerce. Aleluia. Então todo milagre começa pela nossa fé. Aleluia. Torna a repetir, a fé ela não é um pensamento positivo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conclui o versículo dizendo, olha, aleluia, a prova das coisas que se esperam. Amém? Deus está dizendo nesta noite, visualize o invisível. Louvado seja o nome. Enxergue como real aquilo que ainda não, aleluia, se manifestou na sua vida. Fé é isso, trazer à existência aquilo que não existe, trazer para o presente o seu futuro, acreditar, ainda que tudo se apresente na escala do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fé significa, irmãos, crer a ponto de se entregar, render-se. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro e João, aleluia, quando eles estavam entrando lá num templo chamado Formosa, aleluia, ele chegou e disse para o paralítico lá, aleluia, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que tenho eu te dou. Levanta e anda. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu creio, eu tomo uma atitude com relação àquilo que eu creio. Aleluia. Quando aqueles homens disseram essas palavras, o que o paralítico fez? Se levantou. Aleluia. Não adianta você ouvir a palavra, aleluia, não ter um ato de fé, de se levantar, aleluia, em cima de uma palavra que foi dirigida a você de uma forma profética. Aleluia, a palavra que está saindo da minha boca nesta noite, se você olhar para o meu aspecto físico, louvado seja o nome do Senhor, você vai se decepcionar, mas tenha em mente no coração, que a palavra de Deus sendo direcionada a você, tome posse nesta noite, tome posse pela fé. Tome posse. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por isso que Pedro, quando ele colocou os pés fora do barco, irmãos, ele andou sobre as águas.
cena. Meu Deus, que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu creio, eu não pergunto, acho que eu não vou dizer para Deus, acho que eu vou afundar, não vou não. Aleluia. Ele teve fé, irmãos, a ponto de colocar os pés fora do marco e caminhar sobre as águas. Igreja do Senhor, nesta noite o Espírito do Senhor está falando no meu coração. O adversário tem colocado tranqueiros diante dos teus olhos, diante entre você e o teu Deus, impedindo você de dar um passo mais arrojado, um passo mais ousado. Mas eu quero dizer nesta noite, está na hora de você ativar essa fé dentro de você e passar por cima do seu adversário e conquistar a tua vitória. A igreja não pode viver, aleluia, no raso. Deus quer que nós mergulhemos nos mais profundo. Ele é um oceano de bênção e tem muita coisa para ser dada e derramada sobre a igreja, se nós nos posicionarmos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando a fé ela entra, irmãos, eu não questiono, aleluia, se não der certo. Eu sei que a maior bênção na minha vida é a salvação da minha alma. Aleluia. Para a gente passar pela morte física, tem que acontecer alguma coisa. Um é câncer, outro um acidente automobilístico, outro morre dormindo, aleluia, outro passa meses nos hospitais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu não questiono mesmo que não dê certo, porque a fé, irmãos, ela não deixa margem para isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque a origem da nossa fé está na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Hebreus 12:2 diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele tem todo o poder. Ele pode, num estralar de dedos, num piscar de olhos, mudar o quadro da tua vida nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Você está esperando o que? Jesus descer em carne e sangue em cima desse altar, aleluia, e dizer para você: olha aí, eu estou falando com você, igreja, aleluia, para que você possa dar crédito naquilo que está sendo ministrado ao teu coração. Deus está dizendo nesta noite: tome posse da vitória, saia da inércia, se levanta na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hebreus 10:38 diz que o justo ele viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então boa parte dos cristãos estão há anos na igreja, aleluia, mas tem uma fé superficial, uma fé natural. Aleluia. Um exemplo de fé natural, João capítulo 20, versículo 24. A Bíblia diz que Jesus, após a sua ressurreição, apareceu aos seus discípulos. Louvado seja Deus. E ali, o Tomé não estava. Tomé estava ausente. Quando Tomé chegou, os discípulos disseram: olha, nós vimos o Senhor. Aleluia. Tomé disse: olha, se eu não ver, aleluia, os furos nas suas mãos e não tocar do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Irmãos, essa é a fé natural, essa é a fé que todo mundo tem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer para ver. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crer, você verá a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não curve a sua cabeça, não se empenhe, não se dobre diante da adversidade, mas se levanta, se levanta, se levanta. Deus está dizendo: se levanta, igreja do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo ele fala da fé como um dom espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Uma fé que desafia a impossibilidade, que faz você rir, aleluia, no momento da tristeza, que vê vida na morte. Louvado seja o nome do Senhor. Fé que vem com ação do Espírito Santo em nosso coração. Fé que proporcionou, que possibilitou a salvação da nossa alma. Aleluia, porque foi pela fé. Nós cremos na palavra que foi falada a nós, ao nosso coração. Aleluia, isso produziu em nós fé.
Então tudo que é direcionado à palavra de Deus, tudo que vem da palavra de Deus para nós, aleluia, nós tomamos como a fala de Deus, a boca de Deus, nos orientando, falando o caminho que nós devemos seguir, o que nós devemos fazer, se devemos ir ou não, ficar ou não. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então não questione os acontecimentos da sua vida, irmãos. Você mora, vive num mundo pecaminoso, nós estamos sujeitos, não estamos protegidos em uma redoma do vidro. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas o que vier, irmãos, nós sabemos a quem recorrer. Vai descer as partes mais baixas da humilhação. Fala com o papai do céu e ele vai te dar livramento, ele vai te orientar à luz da palavra, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A fé, ela nos torna tão aliados a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nada tira essa convicção do que Deus pode fazer por nós, aleluia. Eu não duvido de mais nada. Eu já ouvi isso e vou dizer também. Se a palavra de Deus dissesse que Jonas teria sido engolido por uma sardinha, eu acreditaria, porque é a palavra de Deus quem está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente vê coisas impossíveis que aconteceram com nossos antepassados. Nós vivemos de saudosismo. Puxa, naquela época que era bom, aleluia, lá as coisas aconteciam. Aquele pastor lá que era legal, ele era bacana, flexível. Aquela irmã lá do círculo de oração, sim, aquela era top. Aquela líder da mocidade, aquela sim, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não conseguimos olhar para nós mesmos e ver que nós precisamos melhorar. Aleluia, melhorar e muito. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, queridos, a fé nos torna aliados a Deus, aleluia. Se nós olharmos essa fé natureza, que é um dom de Deus, louvado seja o nome do Senhor, uma fé firme, nós tomamos como exemplo Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. 3 jovens. Nabucodonosor construiu uma estátua e ordenou que ao som da buzina e toda sorte de música, todos se encurvassem diante daquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego não se encurvaram, levaram a notícia até o rei. O rei chamou eles e disse: olha, eu vou fazer tudo de novo, mas se vocês não se encurvarem diante da minha estátua, eu quero ver o Deus que pode livrar vocês da minha mão. Quantas das vezes, irmãos, Deus coloca a nossa fé à prova, aleluia. Uma doença, condição financeira que não vai bem, relacionamento que não vai bem, aleluia. Situações que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Qual seria a nossa postura, louvado seja Deus, diante de uma situação tão grave e desesperadora como essa, aleluia. E às vezes nós colocamos a nossa luta maior do que todas as lutas, aleluia. Olha o que aqueles meninos disseram em Daniel 3,17: eis que o nosso Deus a quem nós servimos, louvado seja o nome do Senhor, nos livrará da fornalha de fogo ardente e de suas mãos, ó Rei, aleluia. E se não livrar, nós não nos prostraremos diante da sua estátua, aleluia. Eles manteram uma fé firme, convicta de que Deus daria o livramento, e Deus deu, irmãos, aleluia, o livramento. Tem momento que a gente precisa se enfiar de cabeça naquilo que Deus nos ordena e nos manda fazer, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele direciona a nossa vida à luz da sua palavra. Não podemos oferecer resistência. Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fé genuína, irmãos, aleluia, é aquela que não estabelece condições a Deus. Ah, Deus, se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor mostrar, é claro que às vezes é necessário a gente orar a Deus, pedir um direcionamento de Deus, aleluia. Mas não podemos encostar Deus na parede achando que Deus vai fazer tudo da maneira que nós queremos. Oramos pela conversão de um familiar, aleluia. Queremos que ele venha todo cheirosinho, bonitinho, arrumadinho, ajeitadinho, engomadinho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem suas maneiras de tratar, aleluia. Se for para chegar arrebentado, quebrado, que venha. O importante é a alma, o corpo é a embalagem da alma. O importante é o que está dentro dela.
para o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Então não questione, irmãos. Se Deus fizer, glória a Deus. Aleluia. Se Deus não fizer, glória a Deus. Eu continuo crendo nele. Essa é a definição de fé. Aleluia. Eu vou parar de servir a Deus porque Deus não atendeu o meu mimo. Aleluia. Aquela coisinha que eu queria, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele continua sendo Deus, irmãos. Aleluia. Está sentado no seu alto e sublime trono. E tem tratado conosco de uma maneira toda especial, carinhosa e amorosa. Aleluia. Muitas das vezes as palavras saem de forma rude de cima desse altar, demonstrando o verdadeiro amor de Deus com relação à igreja, porque a Bíblia diz que Ele açoita e corrige a quem ama. Ele nos ama, Ele ama esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes nós oscilamos na nossa fé. Aleluia. Tem dia que eu saio na mão com Golias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem dias que uma formiga me assusta. Tem dia, irmãos, que eu atravesso o mar vermelho. Mas tem dia que eu me afogo em um copo d'água. Louvado seja o nome do Senhor. Essa reação é normal. Aleluia. Porque nós somos humanos. Vivemos em um mundo caído. Aleluia. Sofremos as retaliações. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Salmista lá no Salmo 119, versículo 165. Ele diz: lembra-te da promessa feita ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Davi está dizendo aqui, sabe o que? Senhor, o tempo passou, os meus cabelos já estão brancos, eu estou esperando há bastante tempo, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor me fez uma promessa. Quantos de nós quantos de nós aqui, irmãos, colocamos, aleluia, nas mãos de Deus situações, aleluia, que nós na nossa condição humana não conseguiríamos arrumar solução, não conseguimos resolver. E até hoje você tem orado, aleluia, a resposta não vem, aleluia, você começa os seus questionamentos, aleluia, Deus, lembra-te de mim, apressa-te ao meu auxílio, aleluia. Deus está dizendo nesta noite: eu estabeleci o tempo para que se cumpra a promessa minha que eu te fiz, louvado seja o nome do Senhor. E Deus também está dizendo que muitas das vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, e Deus sabe exatamente o que é bom e o que é ruim para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista diz: Senhor, eu espero tanto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso, por que não aconteceu ainda? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Deus tem o seu tempo certo, aleluia, para liberar as bênçãos sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A fé enfraquecida, queridos, não é o mesmo que duvidar. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E no versículo 6 ele diz assim: olha, mas peça com fé, sem duvidar. Amém? Então a dúvida não é mera ausência de fé, mas é também, querido, a certeza no sentido inverso. Eu tenho certeza que Deus não vai fazer. Quando eu duvido, eu estou dizendo isso, eu estou declarando isso. Eu tenho certeza que Deus não vai me abençoar, eu tenho certeza que Deus não vai me curar, eu tenho certeza que Deus não vai entrar com providência na vida da minha família. Aleluia. A dúvida, queridos, aleluia, é uma afronta, aleluia, a capacidade e o poder desse Deus que pelo poder da sua palavra fez com que todas as coisas passassem a existir. Você está afrontando a Deus, aleluia, porque a Bíblia diz e torna a repetir: sem fé é impossível. Não, sem fé talvez eu não agrade a Deus. Sem fé pode ser que eu agrade a Deus. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não agradamos a Deus, como vamos manter um relacionamento com Ele? Na vida física, no casamento, às vezes o cônjuge dá uma pisada na bola, chateia você com uma palavra, você já fica bicudo. Aleluia. Imagina o nosso Deus na condição de santo, de Deus, de Criador.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tiago diz que aquele que duvida, irmãos, é semelhante à onda do mar. Vai e vem. Aleluia. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia da glória, outro dia murmura. Aleluia. Um dia está rindo, outro dia está chorando. Um dia está alegre, outro dia está triste. Aleluia. Vai entender o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só Deus mesmo para entender o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor, diferente daquele que está fraco na fé. Aleluia. Aleluia. Ele está lá corcunda, empenado. Aleluia. Mas vem. Está mal, mas vem. Não consegue nem dar glória, mas vem. Louvado seja o nome do Senhor. Não consegue. Aleluia. Todo mundo se alegra, menos ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no seu olhar tem um reflexo de esperança. Assim como Jó, louvado seja o nome do Senhor, reúne todas as forças que saem de dentro do seu coração e proclama, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, ele vive, e nós vivemos pela fé. Ele pode mudar a história da sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Não seja um crente como se fosse um crente ioiô. Uma hora lá embaixo, outra hora lá em cima. Uma hora lá embaixo, outra hora lá em cima. Aleluia. Deus não compactua com esse negócio. Aleluia. Projete, irmãos, projete. Aleluia. Creia, projete a sua caminhada com Cristo. Aleluia. Ora, levante voo. Vai haver turbulências, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas se lance, irmão, se joga nas mãos de Deus. Deus tem poder para mudar a tua história. Se você se entregar, aleluia, quem vai se alegrar é o adversário da tua vida. Ele vai usar aquilo que você é mais fraco, onde você é mais debilitado. Mas quando você fala em espírito com Deus, aleluia, Deus, ele se mobiliza a teu favor. Quando você fala com a sua boca, murmura, reclama, o diabo se alegra e usa isso contra a tua vida. Mas se você entrar lá no teu quarto, orar a Deus em espírito, Deus em oculto te recompensará, diz o Senhor na sua palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós já vamos entrar, aleluia, na cerimônia da ceia. Grande Deus, Paulo diz lá em Efésios 6,16, aleluia, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar os dardos inflamáveis do maligno. Interessante, né? Escudo da fé, apagar dardos inflamados do maligno. Aleluia. Na época, aleluia, glória a Deus, aleluia, os soldados romanos, eles eram muito bem organizados, eram fortes, treinados, armados, aleluia. Alguns bárbaros da época, eles não podiam bater de frente com aqueles caras, porque eles, com certeza, eles perderiam a batalha. O que eles faziam? Eles cortavam uma espécie de bambu com uma abertura, com um orifício na parte interna, colocava um espinho venenoso na ponta, assoprava e, em contato com a pele daqueles soldados, aleluia, envenenava e matava aqueles soldados envenenados. Aleluia, porque se eles fossem bater de frente, eles não iam conseguir vencer. Eram em menor número e menos preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dardos inflamados aqui, queridos, fala do ataque surpresa do inimigo contra nós. Aleluia. Você não sabe de onde ele vem. É o medo. Você não sabe medo do quê? Aquele pico de ansiedade. Você acorda de madrugada, mas não sabe qual o motivo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tem medo do desemprego, tem medo do emprego, tem medo da vida, tem medo da morte, tem medo da doença, tem medo da saúde. Aleluia. Você vive uma vida de incerteza. A palavra de ordem hoje para você é, aleluia, aquele que te guarda não tosquenejará, ele não dorme,
O nosso Deus não dorme, o nosso Deus não dorme. Enquanto você está dormindo lá, Deus está lá, vigilante, guardando a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então ative o escudo da fé nesta noite. Aleluia. Se você não pode com o seu adversário na força do teu braço, entrega a tua vida para aquele que pode, para aquele que consegue. Aleluia. Pelo assopro da sua boca, dissipar os adversários da tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Já vamos entrar na Santa Ceia, Romanos capítulo 4, aleluia, versículo 16 até o 24. Paulo, ele toma Abraão como referência. Aleluia. Amém? Alguém pode colocar aqui, ó? Aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 16. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo tu és, meu Deus. Aleluia. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, ou seja, da descendência de Abraão, louvado seja o nome do Senhor, mas também a que é da fé, que é a igreja hoje, louvado seja o nome do nosso Deus, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como que se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, aleluia, e não duvidou das promessas de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, de que maneira? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Está doendo, dá glória a Deus, aleluia. Está difícil, dá glória a Deus. A família não vai bem, dá glória a Deus, aleluia. O casamento não vai bem, dá glória a Deus. Lavassou como da fé, rica na manchova na bagai, é dando glória, é dando glória que nós vamos vencer, é dando glória que Deus cuida de nós todos os dias da nossa vida até a sua vinda para buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É dando glória, 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 é dando glória. É glória, é glória, é glória, é glória, é glória, é dando glória. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Oh, Raya Sodecomanaba. Aleluia.